A Imperatriz Leopoldina ela nasce na Áustria em 1797 e ela nasce dentro da família dos Habsburgos, que era uma família que já estava no poder há muitos anos e que tinha desenvolvido uma prática de casamento como uma forma de alianças entre países, né? Então, essas alianças entre países, por meio dos casamentos dinásticos, eles acabam criando princesas altamente capacitadas na arte de governar, o que não era o normal para uma mulher na época. A história de Leopoldina com o Brasil se iniciou por meio de negociações matrimoniais entre a família de Dom Pedro, os Bragança, e a família dela, os Habsburgos. E esse casamento envolveu uma negociação correlacionada a diversos interesses, né? A nível comercial, o Brasil visava dar início a relações comerciais com esse Império Austríaco, e da mesma forma o Império Austríaco visava começar a dar início às negociações comerciais com o nosso Império, o Império Brasileiro. Ela tem um papel muito grande dentro das disputas palacianas do período do Primeiro Reinado. Isso fica muito claro, inclusive, na interpretação que eu faço, de que ela, inclusive, a sua morte, né, quando ela veio a falecer, ela provocou um turbilhão, né, dentro dessa corte palaciana. Eu vejo a Leopoldina como uma importante parceira política do Dom Pedro I, de certa forma, até um pouco mentora desse imperador, que eu acho que ela servia até como equilíbrio de algum dos atos autoritários que Dom Pedro tinha no seu governo, e que o seu falecimento tira essa figura de referência dentro dessa política palaciana, que dentro dessa estrutura já havia também disputa, né, dessas proximidades, né, à figura do monarca, também retratadas por outra mulher, que é a Domitila, né, de Marquesa de Santos. Então eu vejo a morte da Leopoldina, ela causa um problema dentro da corte também, porque ela tinha partidários importantes, inclusive o próprio personagem que eu estudei, o Barbacena. Então, isso dá um pouco, acho que, da dimensão do papel que ela exercia dentro, né, da política imperial brasileira. Então, você ser casado com uma mulher, como a arquiduquesa Habsburgo, tal, era você ter um aliado do seu lado, basicamente. E ela vai casar com o Dom Pedro, né, para ser rainha de Portugal. E ela vem para o Novo Mundo, né, vem para o Brasil, mas com a questão de que um dia ela vai voltar, porque ela vai ser rainha de Portugal, né? E aí acaba efetivamente ajudando na questão do processo da independência brasileira e virando a primeira imperatriz do Brasil e uma das primeiras mulheres a trabalhar internamente a política no Brasil, né? Então ela vai assumir como primeiro como princesa regente, né? O Dom Pedro é deixado no Brasil como príncipe regente e ela assume como princesa, a regência, no nome do marido, quando ele viaja primeiro para São Paulo, né? Em 1822 e depois quando ele viaja para o sul, por conta da Guerra da Cisplatina, em 1826. Então é a primeira mulher, efetivamente, a governar o Brasil como um Estado independente de Portugal. Né? Tanto na época da regência, ele já era um reino unido a Portugal, Brasil e Algarves. Né? Então não é a primeira mulher a reinar sobre o Brasil, porque teve a Maria I, mas o Brasil como uma nação independente, ela é a primeira. No Brasil, ela adquiriu o título de princesa, princesa do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. E como princesa, a imagem dela foi muito bem construída junto ao povo, até porque ela foi mãe dos príncipes brasileiros, príncipes nascidos aqui na América. Isso contou de forma muito positiva. Os brasileiros se enchiam de orgulho ao saber que os príncipes, né, os príncipes, futuros reis, estavam nascendo aqui no Brasil, e isso enchia os súditos de orgulho. E por conta disso, Leopoldina começa a ganhar simpatia do povo brasileiro. Ela tem um papel muito importante, porque eu interpreto a Leopoldina como uma mentora, até política, de certa parte, ou uma confidente política do primeiro imperador. E não acho que seja coincidência que após a sua morte,
o Dom Pedro tenha agravado a crise política que já se instalava no seu governo, mas que até então a sua morte ainda era um tanto quanto contornável. Isso, para mim, é um pouco do retrato do papel que ela exercia dentro do cenário político imperial. Quando ocorreu em Portugal a Revolução do Porto, Dom João se vê obrigado a retornar para a Europa. Aqui deixa seu filho, Dom Pedro. Nesse momento, as cortes portuguesas começam a desejar a volta também de Dom Pedro. Nesse momento, a figura de Leopoldina se torna primordial nesse contexto, porque essa princesa ela se encontra grávida e ela não pode empreender a viagem para Portugal, e por conta disso, essa viagem, a todo momento, ela é adiada, não pode, como uma princesa grávida vai empreender uma viagem pelo oceano, isso se torna perigoso, isso vai retardando o retorno de Dom Pedro. Paralelamente a esses acontecimentos, você vai ter o movimento do Fico, né? E Leopoldina, que era uma princesa que um dia almejou voltar para a Europa, rever a sua família, de repente ela vai começar a mostrar-se simpática aos anseios dos brasileiros que desejavam a manutenção da autonomia do Brasil. E a partir daí ela começa a desenvolver simpatia pela causa da independência. E a participação dela começa a se tornar primordial nesse momento, até mesmo por conta de um acontecimento que vai acontecer, que é quando as tropas portuguesas chegam no Rio de Janeiro para tentar levar esse príncipe à força, e Leopoldina foge com seus filhos para o Palácio de Santa Cruz. Esse momento é visto pelos brasileiros como um momento de bravura, onde ela se mostrou simpática à causa dos brasileiros que desejavam a manutenção da autonomia do reino. E no seu retorno, o príncipe João Carlos vem a falecer, o filho de Leopoldina, e isso acaba aglutinando animosidades entre brasileiros e portugueses. Muitos brasileiros vão culpar as tropas portuguesas por esse falecimento, e a independência, a partir daí, ela vai se tornando cada vez mais próxima, mais próxima e mais próxima. Antes disso, ela já tem um papel preponderante quando ela, antes mesmo do Dom Pedro, decide a ficar no Brasil. Então eu brinco que o fico dela é anterior ao fico do marido, né? Ela decide pelo Brasil antes mesmo dele ter certeza que ele iria descumprir as cortes e até o dia do fico e tudo mais. Então existe toda uma integração dela com a questão do movimento não independentista, mas sim com um movimento autonomista. Era um movimento inicial que ia contra as ordens das cortes de Lisboa, que queria o retorno dos príncipes para Portugal e que o Brasil voltasse quase ao ponto de como era na época da colônia. E quando chega no dia 2 de setembro, percebendo que era um caminho sem volta, que o Brasil deveria realmente romper com Portugal, Leopoldina assina o nosso decreto de independência. Logicamente, esse decreto deveria ser ratificado por Dom Pedro, e assim foi. Dom Pedro vai receber a carta, aliás, o decreto acompanhado de uma carta, e ali é dada a independência do Brasil. Enquanto isso está desenvolvendo, tem toda uma questão de se afirmar como um país independente. Então busca-se o reconhecimento dessa independência fora do Brasil. E ela também tenta influenciar a família dela na Europa a reconhecer o Brasil. Né? Mas isso acaba não rolando, e efetivamente só quando a Inglaterra faz a intermediação da independência, do Tratado da Independência, é que isso começa a tomar corpo do reconhecimento. Mas ela tenta, de qualquer maneira, fazer a família dela reconhecer. E é tão forte essa questão do envolvimento dela que o Dom João VI ele marca todas as questões referentes ao Tratado de Independência com datas que homenageiam a Leopoldina.
Então, tem assinaturas, tem coisas que acontecem em várias datas. Na data de nascimento dela, na data de São Leopoldo, no dia do santo, né, do nome dela. Tem várias homenagens do Dom João VI a ela. Gente, assim, o papel de Leopoldina é muito importante na história. Ela, ela se tornou uma princesa simpática aos ideais da independência. Isso contava muito. A gente não pode esquecer que Leopoldina era uma mulher no cenário da monarquia mundial muito importante. Ela era filha de Francisco I. É um homem muito altamente conservador e romper com uma metrópole significava muito naquele momento e significou ainda mais para Leopoldina, porque quando ela apoia esse rompimento com Portugal, ela de certa forma ela até rompia com toda a educação que ela recebera da família dela, que era uma educação conservadora, uma educação absolutista, né? E quando ela tem esse posicionamento de é chegada a hora, ela preside, inclusive, o Conselho de Ministros, né, assinando o decreto de dependência, logicamente, sendo posteriormente ratificado por Dom Pedro, mas quando ela tem essa postura, ela mostra ali que ela estava disposta, de fato, a abraçar os ideais dos brasileiros, os ideais de manter a autonomia do reino, e como isso não seria possível se não viesse a partir de um rompimento, ela se colocou a favor dos brasileiros e ela ganha simpatia, né? Que ela já tinha, essa simpatia só aumenta. E a Leopoldina, ela entra nessa questão de um apagamento ah, por conta da questão de gênero, por ela ser mulher. Então você. Porque o que acontece? Ela atuava, de certa maneira, dentro do elemento político. Né? Ela fazia suas ligações políticas, ela participava desse movimento, ela tomava forma nesse movimento autonomista, querendo até mesmo, tem cartas que mostram ela querendo saber o que vai ser panfletado nas ruas do Rio de Janeiro, que ela quer ler o texto antes, quer dizer, você vê toda uma apropriação dela nesse mundo político. Que some. Por quê? Porque o papel da mulher, ele durante muito tempo, interno, né? Você tem a mulher confinada dentro de quatro paredes, ela é a rainha do lar, né? Ela reina dentro do lar, ela reina dentro do lugar fechado. O espaço político é espaço público, né? Os homens públicos, quem são os homens públicos? São os homens que fazem política, né? A mulher pública é a meretriz, né? Então você tem esse não pertencimento, você tem essa mente, esse discurso patriarcal de que o espaço da mulher é dentro, é na cozinha, né? É na cama, é dentro da casa, né? Fora da casa não é lugar de mulher. O esquecimento da figura de Leopoldina, em todo esse contexto da independência, se dá até por uma questão de relações de poder da nossa sociedade, né? Numa sociedade organizada hierarquicamente, o homem sempre acaba tendo um destaque, principalmente em questões de feitos históricos, do que a mulher, né? Então, esse esquecimento se dá muito por isso. E levando em consideração que memória é espaço de disputa, né, e que essa disputa muitas vezes vem permeada por essas relações de poder, as figuras femininas acabam sim ficando um pouco esquecidas, muitas vezes nem aparecem em livros didáticos, né? E geralmente elas têm uma participação bem positiva em grandes acontecimentos. Então, você tem toda uma redistribuição essa ideia da Leopoldina apagada na questão dela como política e é ressaltada o papel dela como mãe do Dom Pedro II e mulher do Dom Pedro I. Né? Ela é mãe e esposa. Acabou. O papel político dela é anulado completamente. Então, em 1921, você tem o Domenico Failucci que faz um quadro dela encomendado pelo Museu Paulista, o Museu Paulista da USP, né? Que o pessoal lá em São Paulo chama de Museu do Ipiranga, que é onde foi o grito e tal. Nele aparece a Dona Leopoldina sentada com o Dom Pedro II no colo, pequenininho, e todas as filhas em volta. Né? É o papel da matriarca. Né? Nesse mesmo 1921, quem vai fazer um outro quadro vai ser a Georgina Albuquerque,
que depois esse quadro é vendido para o Museu Nacional, Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. Esse quadro está lá até hoje, que se chama Conselho de Estado. É a primeira mulher a pintar uma cena histórica envolvendo uma mulher, que é a Dona Leopoldina sentada comandando o Conselho de Estado, com todos os homens, José Bonifácio, Martim Francisco, todos olhando para ela e naquele momento decidindo aconselhar o príncipe a fazer a independência do Brasil. Eu acho que a questão do papel da mulher muitas vezes ser esquecido, né, na historiografia dita tradicional tem um pouco a ver com a própria cultura, né, de sociedade patriarcal, misógina que nós construímos ao longo da nossa trajetória político-social. Então, de certa forma, menosprezar, diminuir ou até silenciar o papel da mulher, né, e de figuras importantes na política brasileira em vários momentos fazem parte de uma leitura de sociedade que quis se implementar, na qual a figura masculina acabou sendo sempre, né, tentando passar uma imagem de dominante, né, e tentando construir uma perspectiva da mulher como uma figura dominada, né, ou subserviente, né, sem autonomia do agir e do pensar. E exemplos como da Leopoldina, da própria Domitila, poderia citar aqui também a Anita Garibaldi, no período das Farroupilha, para a gente ficar aqui no período imperial, são exemplos exatamente que mostram um contraponto disso, né? Mulheres, numa sociedade que, óbvio, que tinha ali limitações para a atuação dessa mulher, óbvio que tinha um preconceito sobre a mulher também, mas mulheres que tiveram um papel de destaque, mesmo com um cenário adverso. E o silenciamento dessas mulheres, de certa forma, serve para construir um discurso de uma história privilegiada para a figura masculina, a fim de reforçar, na minha perspectiva, uma sociedade patriarcal, né, onde o homem comanda, né, manda, essa imaginário cultural, né, da classe senhorial no sentido do pai que comanda a vida de todos da família, em especial a figura da mulher. Quando eu escrevi, né, todo o processo da escrita do Mulheres do Brasil, a história não contada, que eu resgato essas mulheres que foram apagadas, né, de certa forma, na história, eu acabei descobrindo assim, ó, quanto que elas incomodaram os homens para poderem ser apagadas do jeito que foi. Porque era meio que uma forma de servir de exemplo, mas ao mesmo tempo era o exemplo que o homem queria projetar nas mulheres do futuro. Né? Então é uma forma editada dessas questões, né? Da questão política, não só da Leopoldina, mas também da Marquesa de Santos. A Marquesa de Santos era basicamente lembrada por ser a amante do Dom Pedro I, quando, na verdade, não tirando, obviamente, essa questão dela ter sido amante, efetivamente foi, mas foi uma pessoa que influenciou politicamente o início do Império. Ela vai se envolver com e vai casar com o governador de São Paulo. Então ela vai ser primeira dama de São Paulo, isso é completamente apagado. Em duas ocasiões ela é primeira dama de São Paulo. E você tem toda uma parte benemerente, que até aí tudo bem, mulheres, assim, era um espaço que era ocupado pelas mulheres, as questões benemerentes, mas ela também era um elemento político em São Paulo. Ela é militante do Partido Liberal, ela tem cartas dela falando sobre as paróquias, sobre quem ganhou aonde e tal, você vê todo o envolvimento dela, já idosa ainda com a política em São Paulo. Isso foi completamente apagado também. Eu te respondo, inclusive, com uma indagação que foi feita a mim, em sala de aula, por uma aluna do terceiro ano do médio. Certa vez eu estava dando um determinado conteúdo, se eu não me engano era a Segunda Guerra Mundial, e essa aluna ela levantou a mão para fazer uma questão, né? Dei a palavra para ela e ela perguntou, mas professor, não houve nenhuma participação feminina de destaque na Segunda Guerra Mundial? E aquilo me gerou um certo desconforto, né? Do tipo, olha, é uma questão interessante que ela levantou. E até mencionei, né, das ações, né, dos papéis das mulheres durante a Segunda Guerra, mas ela falou, porque a gente não encontra nada no livro didático sobre isso.
Então, isso reforça que tem uma falha aí. De fato, a gente vê sendo introduzido em parte o papel, né, da mulher em alguns manuais didáticos, mas ainda sendo algo muito tímido, né? Assim como outros personagens, assim como outras classes sociais que formaram não só a história do Brasil, como a história mundial. Mas isso ajuda a entender também o tipo de visão de mundo que a gente ainda tem como predominante. Então, claro que é muito importante que cada vez mais novas pesquisas sobre personagens femininas sejam desenvolvidas, novas ações em escolas sejam desenvolvidas, inclusive para fomentar as mulheres a buscarem conhecer a história dessas personagens, como a Leopoldina, como a Domitila, e aqui não estou querendo fazer nenhum juízo de valor, apenas que é importante que conheçam, para que essas mulheres sejam estimuladas a serem donas das suas próprias histórias também. A quebrar esse paradigma que ainda existe, infelizmente, de muita submissão, às vezes, à mulher numa sociedade marcada pelo machismo, como a nossa. Eu acredito até que os governos têm um papel primordial em políticas para resgatar as memórias, né? Infelizmente, a gente não tem a valorização da memória. Pouco se fala da memória das cidades. Toda cidade, bairro tem uma história e muitas vezes os governos não valorizam essas pequenas histórias. E quando não valoriza essas pequenas histórias, paralelamente a isso, as pessoas esquecem que elas fazem parte da história e passam a não valorizar a memória. E é como eu sempre falo, né? Memória é espaço de disputa, a gente precisa sempre estar buscando o que ficou escondido pelo passado. Eu acho que nesse sentido os historiadores têm papel primordial, os jornalistas também, tentar arranhar essa história e trazer aquelas camadas que já foram esquecidas pelo tempo. E nesse contexto todo, eu acho que a mulher sempre vem a ganhar. Eu, particularmente, tenho uma visão muito positiva do momento que a gente está vivendo. Como professora do ensino médio, eu vejo que os alunos hoje trazem figuras femininas, esquecidas pelos livros. Isso é muito positivo, né? Eu vejo que os alunos hoje têm curiosidade para saber mais a fundo sobre Maria Quitéria, sobre Joana d'Arc. Isso é muito positivo, né? A gente está construindo uma nova consciência, né? Muitas vezes amparada até numa política de gênero que vem sendo otimizada, né? De forma geral pela sociedade, isso é muito bacana. Isso está acontecendo. Existem pessoas querendo levar. Não, é que eu tenho muito medo da palavra revisionismo histórico, entendeu? Não é revisionismo, é a mesma história. É só um outro olhar, uma coisa mais humanizada, e às vezes, sem praticar o anacronismo, fazendo essas pontes de como, na verdade, a gente tem mais tecnologia hoje, a gente tem mais acesso à informação, a gente tem mais. Mas a cabeça das pessoas não mudou tanto assim em 200 anos. Eu vejo colegas de profissão que, na verdade, tentam desconstruir essa dita história tradicional e outros colegas que ainda se sentem, né, seguros ou que ainda contam, né, ou ensinam, né, para falar a palavra mais correta, uma história mais alinhada com as novas pesquisas, com as novas percepções das correntes historiográficas mais recentes. Mas, de fato, quando a gente faz um apanhado geral, a gente ainda pode dizer que existe um predomínio maior de uma visão mais tradicional do ensino de história do que com as novas correntes historiográficas. E eu acho que um dos fatores que ajuda a explicar isso é, o manual didático. O livro didático ainda se encontra, por mais que ele, como eu já falei em outro momento, ele já tenha inserido ali alguns personagens que fogem desses personagens tradicionais, isso ainda é muito tímido. E, de certa forma, o professor, em sala de aula, falamos aqui de ensino básico, ele acaba muito engessado a reproduzir aquele material mais tradicional. Claro que há colegas que quebram essa perspectiva, mas ainda é algo que começa-se, né, ainda está num processo de desconstrução, um processo de
de uma nova maneira de se abordar e de se enfatizar personagens que fujam desse modelo dito tradicional, né? E inclusive o espaço da mulher na história, não só do Brasil, como do mundo. Eu atualmente eu vejo o movimento da história visando resgatar histórias não contadas, né, visando dar valor a vivências, à cultura. E paralelamente a isso, surgem histórias, surgem personagens que ficaram esquecidas, e a mulher ela vem ganhando muito espaço, né? Nesses debates historiográficos, debates de história. A questão de gênero também, essas novas políticas e abordagens ligadas ao gênero contribuem muito para isso. Eu já fui convidado por em vários lugares, em várias instituições, até mesmo ah, instituições que querem colocar esse debate, né, instituições de mulheres, associações de mulheres, que querem levar esse debate, até mesmo empresas que, que têm uma área dessa preocupação da questão do feminino, da posição da mulher na sociedade. Olha, eu acho que o que tem sido feito são essas novas pesquisas universitárias, na área de pesquisa científica, tanto em mestrado como doutorado, né, pesquisa de pós-graduação, especializações, porque é através desses pesquisadores que nós teremos acesso a novas abordagens sobre o papel das mulheres na história. E aí independe da classe social, da onde essas mulheres se encontravam. Então é muito importante que essas pesquisas continuem sendo feitas. Daí, aproveitar até o momento que a gente está vivendo, enfatizar a necessidade, né, dos governos em permanecerem financiando a ciência brasileira, né? Porque através desses incentivos é que as pesquisas, né, nesse campo podem continuar dando novos resultados, novos frutos, para que a gente possa, de fato, né, ter cada vez mais um alargamento, né, e conhecimento desses personagens, inclusive para fazer uma reflexão sobre a dimensão do papel feminino em outros períodos da história, né? Não só do feminino, mas de outras áreas, mas como a gente está falando aqui do feminino, em outros momentos do período histórico, seja do Brasil, seja fora do Brasil. Tem muita gente que não conhece a história do que já aconteceu antes, né? De todas essas mulheres que já batalharam até mesmo na época do Império para conseguir o direito ao voto, né? E que na época do Império se conseguiu, mulher conseguiu ter direito ao voto por entrar na justiça e conseguir. Então, sabe, é uma coisa que parece que só começou em 34, em 30, 1900, nesse século, sabe? Não, já tem um movimento todo anterior. Então, isso é muito importante, levar esse conhecimento em geral, tanto para quem milita nessa área, quanto para quem não sabe nada dessa área. Né? Eu acho que é importante revirar o fundo do mar e trazer essas histórias, essa areia que está no fundo, né? Essa parte sedimentada, né? Fazer isso vir à tona e ser mostrado, né? Que essa luta é muito longa e é tudo muito repetitivo, né? Você vê a você vê a Domitila, ela foi esfaqueada pelo marido há 200 anos atrás. Até hoje as mulheres continuam sendo esfaqueadas pelos maridos por não obedecer a eles, por não estar no lugar certo, na hora que ele acha que é certa, no local que ele acha que é certo, né? Tem coisas assim que parece que não mudam na sociedade. Há uma renovação da história política, há uma renovação em outras áreas também de conhecimento, na história social, na história econômica, que desmontam essa teoria dos grandes heróis, dos grandes homens. Mas claro que essa primeira narrativa, em outro momento, ajudou a fomentar uma imagem, a construir uma imagem de grandes personagens para determinados eventos. E, de fato, numa sociedade onde você tinha o privilégio, né, de uma atuação masculina, se, obviamente, privilegiou uma atuação masculina quando se olhava para esse passado. A questão é que a história escrita durante o século 17, 18, 19, no 20 já começa a mudar isso, na segunda metade, pelo menos, por homens.
né? Então eles vão puxar a brasa para onde? Vão puxar a brasa para a sardinha deles, né? Eles não querem muito iluminar a mulher, obviamente, se não é para colocar ela naquele pedestal, mãe, esposa, né? Dona de casa, enfim. Então, não só existe essa questão desse machismo intrínseco na, no processo, na contação, né, da história do Brasil, não só do Brasil, do mundo, mas existe também essas fabricações fakes de herói, né? Você tem toda uma... O Dom Pedro, por exemplo, né? O Dom Pedro I, o herói da independência foi ele. Não é bem um herói, né? Teve vários outros heróis que acabam sendo eclipsados por conta disso. O Tiradentes, ele é criado basicamente para contrapor a questão do Império. Né? Ele acaba surgindo como um herói montado, foi isso basicamente, um herói montado pela República, carente de heróis para justificar o advento, né? A sua criação. Então é muito complicado essa questão de falar em heróis e eu fico muito com o pé atrás quando eu falo disso, essa coisa desse patriotismo vazio, né, que acaba sendo meio fantasioso. Todo mundo foi de carne e osso, todo mundo errou, todo mundo acertou, mas acaba sendo construído uma um pedestal, é colocado eles em pedestal, e isso é meio complicado, porque, por exemplo, você pega o Dom Pedro II, o cara foi criado, obviamente, desde os 5 anos para governar o Brasil. Hoje em dia não dá para comparar ninguém com ele, porque seria impossível alguém ser preparado desde os 5 anos para ser presidente do Brasil, né? Hoje em dia. Então é muito grave esse tipo de comparação que às vezes não tem fundamento. Evidentemente que nenhum período histórico pode ser explicado por uma única figura política, seja ela homem, mulher, indígena, negra, LGBT, mas é evidente que nós temos que conhecê-los e compreender a atuação desses homens, porque também, né, são sujeitos da história, mas sempre está conectando esses personagens a uma percepção mais macro. Pelo menos é a maneira como eu penso história, né? Muito nessa linha da perspectiva analítica da microhistória. Ou seja, o personagem ele é importante porque o sujeito subjetivo ele faz ação na história, mas ele não pode ser desconectado do todo, né? De tudo que envolve esses personagens. Mas, obviamente, numa perspectiva anterior, nós tínhamos sim uma história que via muito ela sendo explicada pelos feitos desses grandes heróis e, em sua maioria, esses grandes heróis eles eram homens. Mas eu acho que hoje, pelo menos no mundo acadêmico, isso já não tem mais vez. No mundo escolar, eu também, como eu já até comentei anteriormente, eu vejo um processo de desconstrução, mas ainda é um processo.